Olá pessoal, como é que vocês estão? Vamos a mais uma gravação. Eu sou Francisco Carvalho. Venha se juntar a mim, se inscreva e acione o sino para ser notificado, dê o seu like, comente e compartilhe. Ajude a engajar o canal, beleza? Hoje é 31 de julho de 2020. Neste vídeo eu vou pregar a palavra de Deus. O tema da pregação é o mundo e tudo que nele há tem um começo e um Criador. A Bíblia em Gênesis 1:1 diz, eu vou ler aqui a Bíblia, a palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Somente esse versículo, nesta ocasião em que eu vou pregar a palavra de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. É isso que diz a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. O mundo tem um Criador. Primeiramente, eu quero destacar que o mundo tem um Criador. Existe o que é criado, então existe um Criador. O Criador é aquele quem sustenta a criação. O Criador é tanto aquele que cria, quanto aquele que sustenta a criação. A criação é sustentada de forma direta e de forma indireta. A criação é sustentada de forma indireta através das leis que o Criador criou. Por ocasião da criação do mundo e tudo que nele há, Deus também, o Criador também criou as leis que sustentam. Quando nós estudamos física, vemos as leis, estudamos as leis que mantém o mundo em ordem, sem entrar em colapso, sem se tornar um caos. São as leis naturais. O Criador sustenta a sua criação por meio dessas leis naturais, que também foram criadas por eles, para que o mundo houvesse ordem e sustentação, e se sustentasse, não se tornasse um caos entrando em colapso. Mas também o Criador sustenta por meio de ação direta dele. Deus age no mundo diretamente. Sua ação direta no mundo sustentando a sua criação. A criação não é obra do acaso. Não é obra de uma explosão atômica. Não é obra de uma explosão atômica por acaso, não, de forma nenhuma. O mundo tem um Criador. O universo tem um Criador. Não é obra do acaso. O Criador é o Senhor Deus das Escrituras Sagradas. É o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Criador é uma unidade composta de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam presentes na criação. Estavam presentes no princípio da criação. Nós vemos a presença do Pai. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas na frente, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, a presença do Espírito Santo. E mais na frente diz, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. O uso do plural, mostrando que o Criador é uma unidade composta. E a Bíblia revela o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo como agentes da criação do mundo, da criação do universo. Os seres humanos tentam negar que há um Criador, que há um Criador pessoal, que há um Deus, Criador do mundo e de todas as coisas. Negam Deus e elegem outros para colocar no lugar. Elegem até mesmo o acaso. Colocam o acaso no lugar de Deus Criador. É uma triste realidade, mas os homens negam o Criador, negam Deus, o Criador de todas as coisas, e elegem outros.
O apóstolo Paulo, em Atos 17, 28, diz: nele, neste Deus das Escrituras, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós existimos, vivemos e nos movemos. E Paulo falou isto quando ele estava em Atenas. Nos dias do apóstolo Paulo, há mais de 2000 anos atrás, lá em Atenas, a capital da Grécia, e naqueles dias o mundo grego tinha grande influência sobre o restante do mundo. Paulo, lá na terra dos atenienses, lá na Grécia, ele bradou em alto e bom tom, dizendo: o Deus das Escrituras, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é nele que nós existimos, vivemos e nos movemos. Em segundo lugar, o mundo tem um começo. Antes do mundo ser criado, não existia a linha histórica do tempo. A linha histórica do tempo passou a existir do instante da criação em diante. Mas antes não existia a linha histórica do tempo. E a linha histórica do tempo é algo muito importante para nós, porque ela relata desde a criação do mundo até o fim, a consumação de todas as coisas. Os humanistas procuram de todas as formas, trabalham incansavelmente para eliminar a linha histórica do tempo. Porque eliminando a linha histórica do tempo, eles negam, fica mais fácil para eles negarem Deus, o Criador de todas as coisas. E como os humanistas querem de todas as formas negar que o Senhor Deus das Escrituras e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas, eles trabalham para eliminar a linha histórica do tempo. E com isto, negam a criação, negam o advento da vinda de Jesus Cristo ao mundo, eles eliminam o antes de Cristo e o depois. É uma tentativa de negar que Deus é o Criador de todas as coisas. O mundo passou a existir quando Deus o criou e tudo o que nele há. O mundo passou a existir apenas quando Deus criou o mundo e tudo o que existe no mundo. A ocasião da criação é chamada de princípio. Várias vezes Jesus se refere ao princípio. No começo, no princípio, quando Deus fez, no princípio, quando Deus fez isto, quando Deus fez aquilo. Porque existe um princípio, existe um começo. E em terceiro lugar, o mundo significa tudo o que nele existe. O mundo significa o universo e tudo que existe dentro do universo. O mundo significa as várias dimensões, essa dimensão da matéria e outras dimensões de um outro tipo de matéria. Por exemplo, o mundo dessa dimensão da matéria é onde nós habitamos. E a dimensão de um outro tipo de matéria é a dimensão dos anjos. Eles têm corpos físicos, mas é um tipo de corpo físico diferente do tipo de corpo que nós temos. É um tipo de matéria diferente. Tudo que existe no mundo inclui as coisas do espaço e as coisas da terra. As coisas do espaço, o que nós vemos, o que nós conseguimos ver, por exemplo, o Sol, a Lua, as estrelas, os corpos celestes. E as coisas da terra, as coisas aqui do nosso convívio. Tudo o que existe no universo inclui as coisas visíveis e as invisíveis. As visíveis que estão em uma dimensão material que não é a nossa dimensão, por exemplo, a dimensão do céu, onde habitam os que lá estão, e os anjos, e Jesus Cristo. Outra forma de coisas invisíveis, as coisas minúsculas, pequenininhas, que não dá para serem vistas a olho, somente por meio de microscópio, e tantas outras coisas invisíveis, que a gente não consegue ver, ou por estarem longe, muito longe, longe demais, que nós não conseguimos ver, ou por estarem
perto, ou por serem pequenininhas, por serem minúsculas, imperceptíveis ao olho visto, ao olho nu, e também aquelas coisas que estão em um outro ambiente, em uma outra dimensão material. Por exemplo, os anjos e as almas daqueles que já morreram. Então, o mundo e tudo que nele existe inclui essas coisas invisíveis também. E as coisas visíveis, que são essas que nós conseguimos ver. Pegar, palpar. Tudo o que existe no universo inclui absolutamente tudo. No princípio criou Deus os céus e a terra. O mundo significa tudo o que nele existe. Inclui as coisas do espaço e as coisas da terra, as coisas visíveis e as invisíveis, a terra e tudo o que nela há, e todas as coisas foram criadas do nada. Tudo o que existe foi criado do nada. Deus criou tudo o que existe no universo a partir do nada. Nada existia. Nenhuma espécie, nenhum tipo de matéria anterior existia para que Deus pudesse criar a partir de algo que já existia. O mundo e tudo o que nele há foram criados do nada, a partir do nada. Pelo poder da voz, da palavra, da determinação, do decreto e dos desígnios de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Primeiro, o mundo tem um Criador. Segundo, o mundo tem um começo. E terceiro, o mundo significa tudo o que nele existe. Eu deixo as minhas redes aqui embaixo do vídeo. Então eu fico por aqui. Espero ver você em breve novamente. Grande abraço. Lembre-se de se inscrever se ainda não é inscrito. E acione o sininho das notificações. Curte, compartilhe. Tamo juntos, valeu. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.